Olá, Tchê Coaches, público do grupo Tchê Coaching. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa promoção, né, de uma reunião, de uma rede de coaches que estão levando ao mercado o propósito de desenvolver o humano, desenvolver vidas, né? Então a gente já teve aí um ciclo de palestras. Toda quarta-feira nós estamos com essa promoção dos palestrantes do grupo estarem participando, estarem engajados nessa causa que é desenvolver o humano, né? Então, no dia 22 de outubro, esse grupo de Tchê Coaches vão estar lá na Riggs, passando informações e conhecimentos sobre desenvolvimento humano. Então, se você quer se conhecer, se você quer trabalhar o seu financeiro, se você quer almejar, prospectar, enfim, na sua vida, essa é a oportunidade para que você alcance seus resultados, conheça um pouquinho também o trabalho, o que é um processo de coach, porque lá a gente vai estar os tops, os melhores, os mais reunidos aí nesse segmento para você, né? Então, hoje o tema do nosso encontro é a imagem vencedora, né? É como desenvolver uma imagem vencedora. A gente já vem trabalhando temas relacionados ao desenvolvimento pessoal, no comportamento das pessoas, na sua vida, como ter prazer na sua vida. A gente está tendo muitas palestras importantes aí para você que acompanha o nosso grupo, e hoje a gente vai falar de imagem vencedora. Então o pessoal já está chegando. Oi, Patrícia, tudo bom? Vamos lá, olha, o grupo Tia Coaching está começando a se conectar. Então é com gratidão que eu tô aqui nessa oportunidade hoje falando para vocês, e o tema de hoje é a imagem vencedora, né? Então deixa eu me apresentar primeiro. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Wolff, eu sou comunicadora, sou jornalista, sou assessora de imprensa, tenho uma agência de comunicação, sou coach de comunicação, posicionamento e autoridade. Então, através de toda a minha especialização de imprensa, de marketing, tem uma rede de parcerias muito grande também nessa questão de como que o gestor, como que o líder, o profissional tem que se comportar, tem que se posicionar para ter aquela imagem vencedora. O que é uma imagem vencedora, né? Imagem vencedora é aquela do primeiro impacto. Você sabe aquele ditado, primeiro impacto é o que fica? Então, o primeiro impacto vende, né? Então, a imagem das pessoas, dos empreendedores, dos gestores, daqueles que trabalham com produtos e com serviços tem que ser vencedora sim, né? E como é que isso acontece? Como é que isso se faz? Então a gente vai debater um pouquinho sobre isso e eu vou dar uma receitinha de bolo para você. É isso aí, né? A gente vai falar como é que a gente se posiciona no mercado de uma forma vencedora, né? E quando eu falo imagem, eu não estou dizendo imagem física, né? Quando eu falo imagem, eu digo o ser como um todo em nível de conhecimento, porque todo gestor hoje ele tem que passar conhecimento. Boa noite, pessoal, boa noite. Então, todo gestor, ele tem que passar conhecimento, tá? Ele tem que transformar vidas. Isso faz com que ele tenha um impacto, isso faz com que ele tenha sucesso, isso faz com que a imagem dele seja vencedora. Mas como é que acontece tudo isso? Né? Como é que acontece tudo isso? Hoje a gente tem múltiplos canais, a gente está vivendo um processo midiático, né? Que na era da comunicação a gente chama de a era da interatividade. Né? E aí que você pode entrar, e aí que você tem que aproveitar esse espaço da era da interatividade para se posicionar e para passar a sua imagem vencedora, né? Como é que você faz isso? Defina bem a sua visão, defina bem a sua missão, defina bem os seus valores e os seus propósitos como profissional, como pessoa, né? Então, se você está à frente de uma marca, de uma empresa, também vale definir esses conceitos para sua marca, para sua empresa. Então, esse é o primeiro passo, né, de uma imagem vencedora. É você ter em mente, e é isso que os coaches aqui que já passaram por aqui estão falando tanto, né? A gente bate muito em cima de valores, nosso trabalho bate muito em cima de valores, muito em cima de propósitos, muito em cima de visão, né? Isso do ponto de vista da comunicação e da imagem é essencial, é super importante, né? Você ter bem posicionado os valores que você tem para passar para o mercado, porque é em cima disso que você vai desenvolver a sua imagem, a sua comunicação. Depois disso, você defina seu público-alvo. Seu público-alvo é muito importante você definir como gestor e empreendedor, como líder, como pessoa que quer vender um serviço, né? Que quer vender, quer influenciar no mercado, quer ser autoridade.
A sua imagem vencedora, ela se faz em cima de influência e de autoridade, né? Então, você define seu público-alvo, você analisa onde é que ele está, o que ele consome, quais são os hábitos deles, quais são os perfis do seu público-alvo, e a partir daí, usando o seu posicionamento, os seus valores, a sua missão, a sua crença, você se comunica com esse público-alvo. E aí você começa a transformar, a construir a sua imagem, né? Seja ela uma marca, seja ela uma pessoa física, você começa a construir a sua imagem. E uma vez que você faz isso, você tem que fazer com periodicidade e constância, né? O que significa isso? Significa você transmitir o seu conhecimento, passando seus valores, as suas crenças, a sua visão para o seu público-alvo. Esse barulho foi minha gata que passou por aqui, então estou em casa já essa hora, né? Acontece, mas enfim, de vez em quando vocês vão ouvir um miado, mas não vai me desconcentrar porque essa comunicação é muito bacana, né? Imagem vencedora. Então, como eu ia dizendo, você tem que se estabelecer o seu público-alvo, o perfil do seu público-alvo, se posicionar e aí transmitir o seu conhecimento. Porque você que é líder, você que é gestor, você tem muito conhecimento, muita bagagem para passar para o mercado, né? Você sempre vai ter mais experiência do que o seu consumidor. Você sempre tem algo a mais para passar para o consumidor. Então você entenda que antigamente você vendia por preço, você vendia por bom atendimento. Hoje você vende porque você tem conhecimento. Essa é a nova era da comunicação, usando a interatividade para passar o seu conhecimento e aí construir a sua imagem, né? Então, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o que a gente tinha? A gente tinha um movimento publicitário em mídia tradicional, rádio, TV, a gente tinha a publicidade televisiva, né? Os anúncios televisivos, outdoors. Hoje a gente tem os meios digitais, os canais digitais, e é isso que você tem que explorar, é isso que você tem que usar para se posicionar. Então, uma vez que você está nas redes, e você tem que aproveitar as redes a seu favor, e aqui eu faço uma ressalva para quem não está em rede ainda, ou conhece alguém que não esteja, fique atento, porque você sempre está na rede, querendo ou não, né? Se você tem um produto ou uma marca que você trabalha, as pessoas vão comentar sim, você estando ou não conectadas a elas nas redes, as pessoas já comentam de si. É tudo muito interativo, tudo muito instantâneo. As redes vieram para se posicionar mesmo e construir imagens, seja de pessoa física ou seja de pessoa jurídica, né? Então, há pouco tempo, a gente teve um fato aqui no Rio Grande do Sul voltado ao Zafre, por exemplo, a rede Zafre, né? Que teve, assim, do ponto de vista da comunicação, foi excelente, porque eles têm um posicionamento muito forte no sentido de cuidar do seu consumidor. Então, para quem não se inteirou muito, houve uma batida em que os queijos, os fiambres, né, a fiambreria, foi identificada uma bactéria numa loja específica da rede Zafra, e como é que eles posicionaram, né? Nós cuidamos do nosso consumidor e você pode vir acessar nossa loja, trocar seu produto, estamos abertos para diálogo. Esse foi o posicionamento do Zafre, né? Então, a marca, ela conseguiu fazer não só construir a imagem, mas fazer uma gestão da crise da comunicação naquele momento através dos canais interativos, através das redes sociais, através de outros meios também eles acessam, né? Mas sobretudo através, influenciando o poder de comunicação que eles têm junto com o público-alvo deles, né? E quando a gente fala em construção de imagem vencedora, é isso, é você se posicionar naquilo que você tem de melhor de conhecimento e passar com congruência, com a sua verdade, de acordo com a sua verdade, de acordo com aquilo que você se empenhou a estudar, de acordo com aquilo que você realmente acredita. E aí tem alguns macetes que a gente considera como mídia... Oi, tudo bom? Olá, Leandro, tudo bem? Leandro, nosso coach financeiro, ele esteve aqui há pouco falando sobre programação neurofinanceira, né? Então aqui você aprende tudo. Aqui no grupo do Tia Coach você aprende tudo um pouco, toda quarta-feira, fica a dica, né? Então hoje a gente está falando sobre imagem vencedora, e um pouquinho de imagem vencedora começa pela fala, né? Você tem posicionamento, você tem conhecimento, você tem que usar e abusar das redes sociais, você tem que usar e abusar dos seus processos midiáticos. Muita gente gera autoridade nesse sentido, fazendo o quê? Dando palestras, publicando livros, né? Então os canais, veja que todos esses canais são veículos de comunicação, são ferramentas, porque o que importa de verdade é o seu conhecimento e o seu posicionamento, ou seja, os seus valores, a sua missão, seu propósito bem definidos, né? Então tá, aproveite todo o processo midiático,
comece treinando a sua voz. Comece treinando como é que você fala com o seu público-alvo, as palavras, faça rapport, né? Os coaches usam muito essa palavra rapport. Faça uma conexão com o seu público-alvo, né? Identifique, lembra que eu falei, verifique o perfil do seu público-alvo. Então vamos lá, se o seu perfil do seu público-alvo, você entrega serviço ou produtos para mulher, converse com a mulher. O Leandro faz isso muito bem, né? Ele trabalha com mulheres, não só com mulheres, mas o público dele forte também é mulher. Então ele tem toda uma linguagem especial de como ensinar a gestão saúde financeira para essas mulheres, né? Então ele conversa dialogando com o perfil do público-alvo, e é assim que todo mundo tem que fazer, né? Então você alinha a sua voz, alinha seu tom, faça rapport, se vista de acordo apropriado, vai nos lugares onde seu público-alvo vai, e partindo já da entonação da voz, né? Então, exercite essa voz, exercite as palavras que seu público-alvo utiliza, né? Se são mais técnicas, se não são. Então, se preocupe em fazer esse rapport. É o primeiro passo para uma imagem vencedora. Depois que você estabelece a comunicação, o seu poder de conhecimento, que você define, que você quer transmitir, com os seus valores, com o seu propósito, com a sua congruência, com a sua verdade, né? Estabelecendo seu público-alvo, você começa, então, a se conectar, fazendo rapport com o seu público, né? E aí a gente fala de imagem, a gente fala de tom de voz, e aí a gente começa a desenvolver a nossa comunicação. O que é uma imagem vencedora? Também é uma mensagem memorável. Imagem vencedora, ela também está ligada com uma mensagem memorável, né? Cada vez que você dá uma mensagem memorável, cada vez que você dá uma mensagem, leva uma mensagem de impacto que faz diferença na vida do seu cliente, na vida do consumidor, você está criando, construindo, botando mais um tijolo na sua imagem vencedora, né? Então, como é que tem que ser essa mensagem memorável, né? Você tem essa mensagem que você tem que passar para o seu público tem que ser simples, tá? Tem que ser, de preferência, uma surpresa, algo bom, algo inédito, uma dica sua. Você perceba, você aprendeu, você construiu muitas coisas ao longo da sua trajetória. Lá no Ensinar é Tudo Bom, obrigada, que bom que você está gostando. Vamos tentar dar mais dicas aí, o espaço é curto, né? Então eu vou aproveitar essa oportunidade para lembrar que no dia 22 de outubro a gente vai estar lá na Anrigues, falando mais sobre essa questão da imagem vencedora e de tantas outras, né? A Lucinara, no caso aqui, falando de como conciliar prazer, vida pessoal, vida profissional com prazer. Ela falou um pouquinho nas últimas semanas. A gente teve já Everton, tem o nosso grupo Everton Lopes, o Dr. Manensu, que vai estar lá na palestra. A gente teve Kelly Freire, a gente teve Nina Bittencourt, a gente teve um monte de palestrantes. Olha aqui a Ana também, assim, ó, é muito conteúdo aqui que a gente está contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal. Então, no dia 22 de outubro, a gente vai estar trabalhando cada vez mais sobre isso. E hoje, voltando à nossa dica da imagem vencedora, vamos voltar lá para a questão da mensagem memorável. A mensagem memorável, ela é aquela que é simples, ou seja, ela é objetiva, né? Você tem um conhecimento, você passa. No nosso grupo, a gente tem coaches que trabalham em relacionamento, por exemplo, em família. Vai lá, é o nosso coach Sandro Gomes, nosso anfitrião, né? Vai lá e fala pro teu público o que é um relacionamento feliz, como é que se constrói tudo isso. Oi, Jaque. A Jaque, por exemplo, ela fala de análise comportamental das pessoas, então muito importante para quem trabalha com pessoas, com recursos humanos, né? Dê a sua mensagem, de forma simples e objetiva, dê dicas, né? Se for surpresa, melhor ainda. Se for algo que você estudou, que você acredita, melhor ainda, né? Sempre com concretude, ou seja, legítimo, né? Algo que você realmente acredita. E aí você, mais uma vez, constrói a sua imagem através da credibilidade que você vai adquirindo, né? Fale de emoções, transmita história, transmita estatísticas, e a gente já entra num outro conceito, que a gente aprofunda um pouquinho mais o que é a construção de uma imagem vencedora, já abordando a questão dos 25 tops gatilhos mentais. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Os gatilhos mentais, eles fazem parte de uma comunicação eficaz, né? Comunicação eficaz tem a ver com construção de imagem, né? Então, o que são os gatilhos mentais? O cérebro da gente, ele é dividido em 3 partes, né? Uma bem primitiva, aquela que mata a fome, mata os desejos primitivos, animais mesmo, né? Aquela parte de cima, o córtex, que é a parte racional, né? Aquele que raciocina. E depois tem uma parte do cérebro que trabalha o emocional, né? Ele é responsável pelas emoções. E aí que os grandes comunicadores, os departamentos de marketing trabalham.
né? Utilizando gatilhos, utilizando palavras, ideias, conceitos, em várias formas da sua comunicação, né? Seja em posts nas redes sociais, seja num comercial, seja dando uma entrevista, né? Essa mensagem trabalham para quê? Para atingir direto o emocional do cliente, direto o emocional. Então essa mensagem vencedora, né, essa comunicação vencedora que está atrelada, aliada à imagem vencedora, ela vai direto nos gatilhos mentais. Isso são fundamentais para uma imagem de sucesso, com certeza. Os gatilhos mentais, eles são super importantes para uma imagem de sucesso. Por quê? Porque eles atraem e retêm a atenção do seu público, eles fidelizam o seu público, e os gatilhos mentais, mais que tudo, eles te dão a influência que você precisa para construir essa autoridade e logo a sua imagem vencedora. Claro, sempre lembrando, sempre voltando para aquela questão do posicionamento, da visão, da missão, dos valores, do propósito, da mensagem congruente, daquela mensagem que você acredita de verdade, que não é fake, que não é mentira. Isso é muito importante. Você constrói uma imagem vencedora falando a verdade, falando no que você acredita, no que você estudou. Porque eu sempre digo para os meus clientes: você é empreendedor, você que é líder, você que está aí mexendo na máquina da economia através do seu conhecimento, você consegue então atingir, utilizando os gatilhos mentais, né, voltando para a questão dos gatilhos mentais, você consegue atingir diretamente a emoção do seu cliente, fazendo a sua comunicação valer e aí construir mais e mais a sua imagem vencedora. Quais são os 25 gatilhos mentais que o pessoal está perguntando? Boa noite, Sandra, tudo bom? Já falei de ti aqui nesse vídeo, viu? Dos relacionamentos, do poder transmitir conhecimento através do que cada um sabe e tem para melhor de contribuir. Então vamos lá. 25 tops gatilhos mentais que o pessoal está perguntando aqui. Escassez é o primeiro deles. Eu vou listar todos, eu vou falar rapidamente o que é cada um, tá? Pra gente não se estender muito e ir adiante. Escassez, né? Então, quando você faz um post, por exemplo, eu vou focar muito nos posts porque as redes sociais é o mais comum, mais usual de todos, né? É o mais acessível aos empreendedores trabalhar. Então, escassez. Quando você faz um post dizendo, ó, tal evento meu tem data. Ó, pessoal, aqui no Tia Coach, dia 22 de outubro, tem data. Você sabia que os 100 primeiros inscritos vão ganhar a sessão especial dos Top Coaches? Isso é escassez, e é verdade, não é mentira, é verdade, tá? Então os 100 primeiros inscritos vão ganhar um benefício, vão ganhar um bônus, isso é escassez, é o gatilho da escassez, né? Ajuda meu público a se engajar um pouco mais, a se fidelizar um pouco mais com isso, tá? Autoridade é um gatilho que eu amo de paixão, pra mim é um dos principais, não é à toa que eu estou desenvolvendo um método próprio de formação de autoridade, utilizando as ferramentas de coach, do marketing, da imprensa, para quê? Para gerar autoridade para os meus clientes, porque eu acredito que a influência ela é conquistada através de autoridade, e a autoridade está relacionada com imagem vencedora. O que é um post? O que seria um post de autoridade? Né? Você dizer qual é a sua trajetória profissional. No caso dos coaches, tem muitos coaches dizendo que tem tantas horas de atendimento, né? Tenho 1000 horas, tem tantas 10.000 horas de atendimento, meu currículo é tal, escrevi, tenho tais livros publicados. Isso é autoridade, né? É o que imposta você, o que mostra pro mercado o tanto que você já fez e o tanto que você já é. Isso é autoridade. Post de reciprocidade, gatilho da reciprocidade. O que seria um post de reciprocidade? Você se colocar no lugar do seu cliente. Então você, no caso dos coaches, coaching, no caso de um cliente de qualquer área, né? Se bota no lugar do seu cliente, né? Eu já passei por isso e por isso eu tô te dando minha experiência. Isso é reciprocidade. Você pode fazer um post nesse sentido. Post de prova social, né? Então eu já falei alguns, escassez, autoridade, reciprocidade. Prova social, gente. Prova social é vocês mostrarem pessoas que estão te acompanhando e que te validam o teu trabalho, né? Então, um post de prova social seria um vídeo com amigos e pessoas relacionadas ao trabalho, seria uma foto com uma equipe de trabalho, né? São pessoas que acreditam no que você faz. E aí você mostra isso pro mercado. É um gatilho mental, porque quem está do outro lado tende a consumir e quem já é consumido por outras pessoas, né? Então, isso, prova social, é um gatilho muito importante. A questão da consistência, né, e da coerência dos fatos, que é aquilo que eu já falei anteriormente, não mentir, falar a verdade, né? A sua mensagem tem que ser consistente, o que você vende tem que ter consistência, né? Então, você
tem que dominar, tem que dizer para o mercado quais são os feitos que o teu produto e o teu serviço tem e realmente eles têm que ser verdadeiros. Isso é consistência. Prova social pode ser em depoimentos? Sim, claro, com certeza. Provas sociais podem ser, sim, depoimentos, né? Porque é a validação de outra pessoa a respeito do teu serviço, do teu produto, né? No momento que outra pessoa valida o teu produto e o teu serviço, você tem a prova social. E quanto mais prova social você colecionar e mostrar isso para o mercado, mais o mercado vai confiar no seu trabalho. Então é um gatilho muito importante que ajuda a construir a sua imagem vencedora, agrega muito, né? A questão da afinidade e da simpatia também é outro gatilho importante, está entre os top 25, né? O que é isso? A pessoa sorrir, a pessoa atender bem, acolher bem, abraçar, né? A simpatia é muito importante, é um gatilho mental. A urgência é um gatilho mental muito utilizado, né? Então, por exemplo, estamos em crise, o momento é agora de você investir em tal produto, em tal serviço. É uma urgência, você cria uma demanda de urgência no seu público. Isso você pode utilizar como gatilho mental também, né, em toda a sua comunicação, inclusive nos posts nas suas redes sociais. Né? O porquê, a solução, o porquê também é um gatilho mental importante, o porquê, né? Por que você deve comprar tal produto meu, né? Por que você deve acreditar no que eu falo, me seguir, baixar meu e-book, colocar seu e-mail para mim e eu te dou em troca alguma informação, por quê? Tem uma valiosidade, então mostre isso pro mercado, que também vai ajudar a contribuir na sua influência, na sua autoridade junto ao seu público-alvo. A questão da antecipação é bastante importante, também bastante utilizada. A antecipação é um gatilho muito bacana, né? Então, por exemplo, você fique ligado porque vem aí, dia 22 de outubro, né, uma reunião dos top coaches do Rio Grande do Sul, lá no Teatro da Riggs. Eu tô te antecipando essa informação, te organiza, mas eu posso mesclar vários gatilhos mentais, né? Te organiza, mas não perde tempo, porque os 100 primeiros inscritos vão ganhar o bônus. Então, quando você começa a dominar e estudar os 25 gatilhos mentais, você começa a cruzar eles e a botar mais de um dentro da mesma comunicação. Isso ajuda muito você a construir a sua imagem vencedora, tá? O que é importante ressaltar, eu vou seguir listando mais alguns, mas o que é importante ressaltar é o seguinte: você tem que fazer com periodicidade e constância. Não adianta você colocar, eu já falei isso, vou repetir, tá? Porque é muito importante. Posicionamento, influência, autoridade e imagem vencedora se constrói. Se constrói como? Né? Você transmitindo o seu conhecimento com periodicidade e constância. Quando eu falo periodicidade, não significa que você tem que postar várias vezes no dia. Não. Significa que você tem que definir uma regularidade, tá? Pode ser uma vez por semana, pode ser 2 vezes por semana, pode ser 3 vezes por semana, pode ser no formato de imagem, pode ser no formato de vídeo. Não importa como você vai fazer, em que rede você vai usar, se vai ser Instagram, se vai ser Facebook, use a que você se sente mais confortável, né? Mas desde que você comece efetivamente a passar o seu posicionamento, a sua comunicação, o seu conhecimento para o seu mercado, para o seu público, com recorrência e com periodicidade, né? Então, de tanto em tanto período, todas as quartas-feiras, né? E com recorrência. Não vou fazer uma quarta-feira e nunca mais vou fazer sempre. É o que a gente faz aqui no grupo. Toda quarta-feira a gente faz uma transmissão ao vivo, dando pro nosso público, para você, o nosso conhecimento, tá? E aí a gente já ativa um outro gatilho também, né, que é o gatilho da gratidão, porque o seu público a constância deve ser baseada em planejamento, com certeza, tá? Porque dependendo do segmento de atuação que a gente tem, ela tem que ser mais intensa ou menos intensa, tá? Por exemplo, quem trabalha com e-commerce, com varejo, ela tem que ser muito intensa, porque trabalha com ofertas e constantes, trabalha com reposição de preço, mercadorias novas, então ela tem que ser mais intensa. Quando é serviço, não necessariamente tão intensa, porque uma rede social, ela não entrega também instantaneamente para todo mundo, para todo o leque que você tem dentro da sua comunidade de relacionamento virtual, né? Ou se entrega, às vezes fica lá embaixo na timeline do teu público, e então o que você tem que fazer? Volta e meia você tem que voltar a fazer o post, tá? Mas tem que ser com planejamento, porque à medida que você vai fazendo, você vai analisando qual é o horário que teu público-alvo, que teu perfil do público-alvo consome aquele post, né? Se ele consome mais durante a manhã, mais a meio-dia, mais à noite. Então, qual é o perfil de consumo do teu público-alvo, né? Se ele é um público-alvo empreendedor ou se ele é mais jovem. Se é empreendedor, tu não precisa fazer com tanta intensidade. Se ele já é mais jovem, já pode usar e abusar um pouco mais. Então, isso tem a ver com planejamento. E à medida que você vai postando e você vai estudando e analisando como é que o seu público-alvo vai se comportando, você vai fazendo os ajustes
necessários, que nem diz meu colega Everton Lopes, tá no nosso grupo aqui do Tchê Coaching, conforme a carruagem vai andando, as melancias vão se acomodando, né? Então você faz um planejamento e você olha para estatísticas que geram todo esse trabalho que você está engajado, né? E aqui a gente tem uma grande sacada, uma coisa muito legal que nos permite o digital medir toda o digital nos dá estatísticas de tudo, através das redes sociais, do Google AdWords, enfim, de todo o marketing digital, você consegue, o Google Analytics é muito bacana para isso, você consegue medir tudo que você faz, você consegue fazer o ROI, né, aquela análise de conversão por investimento, né, então eu invisto tanto e converte tanto, à medida que isso vai acontecendo, você vai aprendendo a gerir os resultados e a melhorar o seu planejamento, tá? Então a constância sim, ela é baseada em planejamento. Eu só vou dar um exemplo bem prático. Eu tenho um cliente que ele publicava quase todos os dias vídeos, né? Só que gerava um desgaste muito grande, tirava muita força. E aí a gente identificou que ele substituindo volta e meia imagens por vídeo, embora a gente saiba que vídeo entregue mais, não é, o resultado era tão eficaz quanto. Então nesse caso a gente remanejou ali o planejamento para colocar menos vídeos e mais imagens, por uma questão de custo-benefício, né, para o produto e para o serviço que estava sendo prestado, né? Então tudo é planejamento. Você vai acompanhando as estatísticas do trabalho que você vem desenvolvendo e vai planejando e organizando. Então vamos seguir ali nos 25 gatilhos mentais principais, né? Eu já falei de escassez, já falei de autoridade, de reciprocidade, de prova social, de consistência, de afinidade, simpatia, já falei de urgência, o porquê, né, para o seu cliente, da antecipação, e um gatilho muito bacana também é o da novidade. Né? O da novidade, na verdade, quando a gente faz, eu sou jornalista, né? Minha graduação primeira é jornalismo, né? E na faculdade a gente sempre batia nisso, né? O bom jornalista é aquele que traz novidade, porque isso realmente cativa o nosso público, fideliza o nosso público, constrói a nossa imagem. Então, sempre quando eu trouxer novidade para o meu cliente, eu vou estar agregando muito a vida dele. Eu vou estar dando conhecimento que eu tenho que ele não tem, né? Então, o que é uma novidade? Pode ser em nível de serviço, pode ser em nível de tendência. Então, imagine você, alguém que faz uma análise de mercado, né? A gente tem financeiros aqui no grupo, né? Tu pode largar uma novidade pro teu cliente que só tu sabe e outras pessoas não, porque é do teu segmento, do teu dia a dia, né? E isso atrai muito, isso fideliza muito o público, tá? E ajuda a construir muito na sua imagem. Outro gatilho da dor e do medo, né? Ou do prazer. Os 25 gatilhos mais importantes para uma imagem de sucesso, o pessoal está perguntando aqui no vídeo, né? Então, eu vou citar eles todos aqui, ó. Escassez, autoridade, reciprocidade, prova social, constância, afinidade, urgência, o porquê, a solução, a antecipação, a novidade, né? Que é o que eu tava falando, dor, medo e prazer, né? Então, assim, se você tem dor por tal motivo, eu tenho a solução. Ou se você quer ter prazer, eu tenho a solução, né? O descaso é um gatilho mental muito importante. Por exemplo, hoje a gente está vivendo uma política aí bastante angustiante, né? Se eu tenho um produto relacionado a isso, eu posso dizer, é assim mesmo, o Brasil é assim mesmo, mas aqui comigo as coisas são diferentes, venha comigo. Boa noite, Ana, tudo bom? A gente está aproveitando aqui para falar sobre os 25 top gatilhos mentais da boa comunicação que ajudam na boa imagem. O gatilho mais significativo que eu acredito, Patrícia, é realmente o da autoridade e da credibilidade, tá? É você sempre estar dizendo quem você é, o que você já fez pelo seu público com credibilidade, tá? Eu acho que a autoridade, do meu ponto de vista, a autoridade e a credibilidade são mais importantes, tá? Porém, muitos comunicadores, na verdade, eles destacam a simplicidade, a surpresa, a concretude, a credibilidade, as emoções, tá? E histórias são que os comunicadores mais utilizam para que a mensagem seja memorável. Então, eu vou repetir. Uma comunicação simples, que tenha uma surpresa, que seja legítima, tá? Que tenha credibilidade, que gere alguma emoção no seu público e que contenha histórias ou estatísticas, tá? Esses são os gatilhos mais bacanas para você trabalhar a comunicação eficaz através dos seus posts, através das suas histórias, tá? Depois a gente tem outros ali, referências, curiosidades, o gatilho da curiosidade é bastante importante também.
Histórias é bem bacana, tá? Não é à toa que a Bíblia é cheia de histórias, né? Metáforas, a gente usa bastante. Fica mais gravado com certeza. Com certeza. Por quê? Porque o cérebro da gente, ele grava aquela coisa, mexe direto na emoção, né? Tu não precisa desenvolver todo um raciocínio, não é lógico, é emotivo, por isso que grava mais, né? Então, a Bíblia é cheia de histórias, é cheia de metáforas, né? E a gente usa muito as histórias no nosso processo de coaching para ter um bom desempenho, né? A gente faz a pessoa criar a sua história muitas vezes, né? Para poder internalizar nela o que ela tem que fazer, o que ela deve fazer. Isso funciona muito bem para comunicação também. Por isso que funciona muito bem também para imagem vencedora, tá? A repetição é um gatilho bem bacana também, repetição de fatos. Então, se você tem um evento que vai acontecer, no nosso caso, dia 22 de outubro, volta e meia, a gente tem que mostrar, reviver isso pro público, mostrar para ele de novo, não te esquece, vai ter, né? Milena, que bom te encontrar aqui, que bom! A Milena, nossa... gente, eu tava falando, Milena, sobre propósito, missão, visão e valores, né? Que é o primeiro passo para uma imagem vencedora, né? Então, metáfora realmente top, Sandro. Então, assim, a especificidade também é muito importante para você quando desenvolve um post, ser específico com o seu público. Então, no sentido, isso vai melhorar 40% mais, isso vai melhorar 50% mais, seja específico, quanto mais específico você for, mais você constrói a sua imagem, né? Então, seja exclusivo, quanto mais exclusivo você for, melhor, né? Quanto mais exclusivo você for, melhor. Então, aquilo, eu vou dizer uma coisa que eu já disse antes, que é muito importante. O conhecimento que você adquiriu é o seu conhecimento, é quase como uma identidade. É uma identidade, tá? É que nem uma digital. O conhecimento, a trajetória que você teve na sua vida é única de você. E só você pode passar para o seu público-alvo, só você pode fazer diferença no seu público-alvo, transmitindo a sua história e o seu conhecimento. Então, aproveite essa identidade que você tem, tá? E faça com sucesso, que você certamente vai construir a sua imagem vencedora, tá? Imagem vencedora tem a ver com comunicação vencedora. Vamos falar um pouquinho de feedback. Feedback, qual é o ideal para você manter sempre a linha na sua comunicação e na sua imagem vencedora? É o feedback, tá? Você tem que saber fazer um feedback. Utilize o feedback sanduíche, tá? Ou seja, você foca no positivo quando você está com o seu cliente, quando você está conversando. A identidade é um grande diferencial, claro. Sem identidade você não vai a lugar nenhum, tá? Identidade tem a ver com posicionamento. Você define a necessidade do seu perfil do seu cliente. Isso, feedback sanduíche é show. Por quê? Porque você pode usar ele a todo momento, até com a sua família, com seus filhos, com seu cliente. Conhecimento e experiências são os nossos diferenciais, isso mesmo, os coaches, né? Os diferenciais do coach, né, Jaqueline? Conhecimentos e experiência, isso mesmo. Mas voltando ali ao feedback sanduíche, que é importante falar, porque uma comunicação eficaz, que tem a ver com uma imagem vencedora, ela é a pessoa que sabe fazer um feedback, né? Ela sabe conversar com seus clientes, ela sabe conversar com a sua rede de parceiros, de colaboradores. Então, como é que se faz? Você tem que melhorar algum ponto na outra pessoa, na sua comunicação, dê o feedback sanduíche, tá? Você foca no positivo, sugere melhorias e reforce depois os pontos positivos, tá? É sempre assim. Apesar de... somos únicos de maneira a apresentar o assunto, os coaches, isso mesmo, apesar de às vezes falarmos assuntos semelhantes, somos únicos na maneira de apresentar os assuntos. Claro, os coaches, eles focam muito em algumas ferramentas básicas, né? Então, o coach, ele trabalha muito a psicologia positiva, a terapia cognitivo-comportamental, programação neurolinguística, né? Então, que tem um embasamento realmente que todos nós, coaches, independente da segmentação, utilizamos, né? Então, o coach, eu não conheço coach que não fale de propósito, né, Milena? Eu não conheço coach que não fale de propósito. Então, e tem a ver muito comigo, eu sou coach de comunicação. Comunicação, primeiro estágio é o propósito, né? Cada um com o seu diferencial e com o seu perfil, é isso aí, com certeza. Então, quando você estiver se comunicando com as pessoas e construindo a sua imagem vencedora, você foque no feedback sanduíche, tá? Que é aquele que você identifica os pontos fortes, tá? Para depois você sugerir as melhorias e depois, de novo, reforçar os pontos positivos da pessoa, né? Bom, gente, o que acontece, tá? Existe uma máxima que as pessoas falam assim: ouvimos apenas a metade do que nos é dito. E isso é bacana, é uma frase bacana, preste atenção. Ouvimos apenas a metade do que nos é dito. Entendemos apenas a metade disso. Ou seja, a gente entende apenas a metade do que nos dizem, tá? E a gente acredita em apenas a metade do que entendemos.
e lembramos apenas da metade do que acreditamos, né? Essa é uma máxima. Bom, Newton, quanto tempo? Que bom que tu tá aqui nessa transmissão. Então, ouvimos apenas a metade do que nos é dito, entendemos apenas a metade de tudo isso, acreditamos em apenas a metade do que entendemos e lembramos apenas a metade do que acreditamos. Você percebe a necessidade de você fazer a diferença e ser influente no mercado através de uma imagem, através de uma imagem positiva? Você entende a importância de ser influente e construir uma imagem positiva? É como se você não tem uma influência, uma imagem positiva no mercado, né? E voltando aos gatilhos mentais que a gente já falou, autoridade, credibilidade, se você não constrói tudo isso, você não consegue vender com facilidade. Né? É qual você abre um negócio, você tem uma marca, você tem um produto, você tem um serviço e você simplesmente não consegue vender com facilidade se você não é influente, se você não tem uma imagem vencedora, né? Então invista na sua imagem vencedora, né? E outra dica muito bacana é assim, seja sempre cordial, né? Seja sempre educado, tenha uma comunicação leve, tranquila, né? Faça o feedback sanduíche, utilize os gatilhos mentais, mas antes de qualquer coisa, tá? Defina o seu posicionamento, faça rapport com o seu público-alvo, né? Se assemelhe ao seu público-alvo e transmita o seu conhecimento, né? A gente já tá quase perto aqui de ir para os finalmente da nossa live, da nossa transmissão ao vivo, mas assim, transmita conhecimento. Esse é o segredo, essa é a grande chave do sucesso e da comunicação vencedora. E sem medo, Quando você for dar, eu digo para todos os meus clientes, né? Quando vai dar uma entrevista numa rádio, uma TV, não tenha medo, porque você certamente sabe muito mais do que aquela pessoa que está do outro lado que precisa do seu conhecimento. Você estudou, você buscou informação, você produz, você mobiliza a economia. É o privado que mobiliza a economia, você mobiliza a economia. Você tem que transmitir seu conhecimento, você tem que gerar o gatilho da gratidão dos seus clientes. Você tem que se posicionar, você tem que ser congruente naquilo que você acredita. E tá tudo bem se eu não concordar, né? Tá tudo bem se você não concordar. A gente tem um universo de pessoas que provavelmente não vão concordar com o que você fala. Isso é fato. Quando a gente começa a trabalhar a comunicação, você passa por isso. Só que você tem um outro universo que é muito menor, tá? Que vai precisar da tua informação. Só que esse outro universo que é menor, que precisa da sua informação, tá? Ele é tão grande, se você entrar e mergulhar nele, ele é tão grande que você não daria conta de atender ele sozinho. Então, foque nesse universo pequeno. Existe até uma estatística para isso, que é 95%, né? Então, de toda a comunicação que você faz, 95% dela descarta, porque não precisa ou porque não acredita, não importa, descarta. Mas tem 5% de um público ali que vai querer consumir, que vai precisar consumir e vai ser grato a ti por estar transmitindo e estar passando esse conhecimento e essa informação. Foque nesses 5%. Foque nesse 5%, independente da ferramenta. É isso aí, o universo responde. A gratidão, eu sempre digo isso, o meu slogan, gente, é assim, ó. Nina, que bom que você está aqui. O meu slogan é: qual é a maior habilidade para se fazer um vídeo? Eu acho que, sabe aquela coisa do Selfie 1, Selfie 2, né? Que o nosso Timothy Galway sempre fala? Selfie 1, Selfie 2. Acho que a grande habilidade é tu deixar o Selfie 2 aflorar, tá? A grande habilidade de tu transmitir seu conhecimento é deixando acontecer. Você passa uma vida inteira estudando para adquirir o conhecimento que você tem, tá? Chega na hora de passar o conhecimento, seja gravar um vídeo como esse, seja fazer um post, seja dar uma entrevista, você vai lá, ô Lucinara, é isso aí, né? É o Selfie 1, Selfie 2, tá? O que é o Selfie 1? É racional. O Selfie 2 é a criança interna que tem dentro de você, que já sabe tudo que você tem que falar. Então, baixa ali o Selfie 1, cala ele, distrai ele e deixa a criança florar na hora que você tem que fazer um vídeo, na hora que você tem que fazer uma entrevista. Porque acredite, você tem conhecimento. Você tem conhecimento e tem muita gente que precisa desse conhecimento, né? Eu digo que dar entrevista, gravar um vídeo é como conversar com um cliente, né, que tá ali na tua frente perguntando informações sobre o seu trabalho, sobre o teu processo, e você tem que entender, encarar dessa maneira. É só mais um cliente que tá ali precisando da tua informação. Ai, Milena, que bom! Então é isso, gente. Eu vou repassar aqui os 25 gatilhos mentais, tá? Que são principais. Você tem que utilizar, você deve utilizar nos seus posts, sempre assim, ó, embasados no seu posicionamento, tá?
Então vamos lá, trabalhem a escassez, trabalhem a autoridade, trabalhem a reciprocidade, trabalhem a prova social, trabalhem a consistência daquilo que vocês acreditam, né? Trabalhem a urgência, trabalhem o porquê das coisas que vocês estão falando, a antecipação, a novidade, a dor, o medo e o prazer do seu cliente. Trabalhem, falem de coisas que o mercado entende como descaso, falem sobre isso, né? E sugerem saídas sobre isso. Paradoxos de escolha, por que um e não outro? Falem de história, de simplicidade, referências, deem referência para o seu mercado, mostrem estatísticas para eles, né? O seu mercado, o seu cliente, seu público-alvo também tem inimigos comuns que é o mesmo seu, né? Fale dos inimigos comuns. Por exemplo, na crise as pessoas têm dificuldade de investir, falem sobre isso. E eu também passo por isso, já une aí o gatilho da reciprocidade. Falem sobre exclusividade, o que é o diferencial no seu produto, no seu serviço, é exclusivo, transmita isso, né? Repetição, solução, especificidade, surpresa e emoção, tudo isso é credibilidade e tudo isso, gente, é imagem vencedora, tá? Então, lembre-se que canais, mídia social, redes sociais são veículos, são ferramentas que apenas vão transportar tudo isso que a gente está falando, que é o seu propósito, seu posicionamento, sua missão, suas crenças, seus valores, tá? São apenas ferramentas. Hoje é o Facebook, amanhã pode ser outra ferramenta. Antigamente era TV, era rádio, ainda é. Então, são ferramentas, tá? Blogs, sites, são ferramentas. O que importa não é como e que canal você vai utilizar para transmitir o seu conhecimento. O que importa é você transmitir. Você pode ser um palestrante, você pode publicar um livro. O que importa é você transmitir seu conhecimento. Tá, gente? Então, nós vamos ficando por aqui. Nós estamos encerrando aí, já estamos a quase 50 minutos da transmissão. Eu agradeço imensamente vocês estarem aqui. Lembrando que toda quarta-feira a gente tem uma transmissão ao vivo. Lembrando que no dia 22 de outubro a gente vai estar aprofundando sobre isso lá na Riggs, né? Nesse grupo maravilhoso de coaches maravilhosos. Fico à disposição, todo mundo que faz parte, que integra essa página, são VIPs, tem pleno acesso conosco, não só comigo, mas com todo o time, tenho certeza, tá? Então, mande mensagem inbox, fique bem à vontade para perguntar, questionar, a gente tá até esclarecer mais algum que outro gatilho, estou à disposição de todos vocês, não só eu, como todos os top coaches. Estou feita com a criança interior, é isso aí, tem que deixar rolar a criança interior aí, é o Self 2, tá, gente? Foi muito bom estar aqui e até a próxima transmissão. Namastê, né, que eu sou muito da gratidão, né, namastê, até quarta-feira que vem com outro top coach aí, tchau!